Olá, olá, mi gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Vamos Estudar. Hoje a gente vai falar sobre um tema que quase ninguém explica, mas que faz muita diferença na hora de você se comunicar em espanhol, que é a cacofonia. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, ou talvez você já tenha sentido que alguma frase soava meio estranha, embaralhada, ou até mesmo engraçada aos seus ouvidos, mesmo estando gramaticalmente correta. Se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final, porque hoje você vai entender o que é a cacofonia, por que ela acontece e, principalmente, como evitá-la na sua comunicação em espanhol. Mas vamos começar do princípio. A cacofonia é um efeito sonoro que acontece quando alguns sons iguais ou muito parecidos se repetem próximos demais numa mesma frase. Isso ele não é um erro gramatical, é um problema de sonoridade. Ou seja, a frase ela está correta, mas ela soa mal aos ouvidos. Em português, a gente evita frases como, por exemplo, vi ela na sala, porque o som na, ele soa aos ouvidos muito estranho. No espanhol, isso também acontece com muita frequência, principalmente entre estudantes brasileiros. Mas por que a cacofonia ela acontece no espanhol? Existem 3 motivos principais. O primeiro deles é a repetição excessiva de sons iguais. O segundo é o uso automático de estruturas do português. E o terceiro é a junção de palavras que criam sons indesejados. O espanhol ele é uma língua extremamente sonora. Então, quando essa sonoridade ela é quebrada, o ouvido percebe na hora, mesmo que o falante nativo não sabe explicar, por exemplo, por quê. E agora eu vou te mostrar alguns casos muito comuns e principalmente erros que a gente acaba cometendo, e o campeão deles é esse. Você olha essa frase e você diz aqui para mim nos comentários se ela não soa estranha. La vi a Ana. Gramaticalmente ela está correta, mas o som a, ele gera cacofonia. Por isso, em espanhol, o mais natural, ou melhor, a troca que deveria ser feita é vi a Ana. Diferentemente do português, o espanhol ele evita repetir o objeto direto quando isso gera um mau som. Um outro exemplo é lo le dije. Aqui temos lo le, 2 pronomes colados, e aí o ouvido na mesma hora, opa, peraí, lo le? Pois a troca natural seria se lo dije. O espanhol ele faz esses ajustes justamente para preservar a fluidez sonora. Outro caso extremamente clássico é para Ana es importante. O som a fica pesado na frase. Então, muitos falantes preferem reorganizá-la. Es importante para Ana. Não muda o sentido, melhora a fluidez. Isso é fundamental. Evitar a cacofonia não muda o significado da palavra, o significado da frase. Muda a forma de dizê-la. Um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é ella habla español muy bien. Gramaticalmente possível, mas sonoramente ruim. Diga aqui para mim se você também não sente. E aí uma troca que poderia ser feita para soar mais fluido, ella habla muy bien español. Ou então, ella domina el español. O espanhol ele prefere variação lexical justamente para evitar esse efeito repetitivo numa frase. Aqui está um ponto extremamente importante que você, estudante, precisa entender. A cacofonia, ela não é um erro gramatical, ela é um problema de sonoridade. O falante nativo ele vai te entender se você cometer perfeitamente numa frase uma cacofonia, mas dificilmente ele dirá daquela forma. E é isso que diferencia quem fala corretamente de quem fala naturalmente. Pois a cacofonia ela é evitada entre os falantes nativos. E algumas dicas simples e estratégias que eu posso dar para você evitá-la é reorganizar a frase, eliminar repetições desnecessárias, substituir pronomes, ler a frase em voz alta. Se ao ler você tropeça no som, há uma grande chance de você estar cometendo cacofonia. Então, uma dica de ouro que eu quero dar para vocês é o ouvido, ele aprende antes da regra. Sempre lembre disso. Então, para fechar esse conteúdo, lembre-se que a cacofonia acontece quando o som atrapalha a fluidez da frase, da sua comunicação. Ela não impede que você se comunique, mas entrega que você ainda está pensando no seu idioma nativo. Enquanto mais você se expõe ao espanhol, ouvindo, lendo, falando, mais natural isso se torna, e na mesma hora que você ouvir, você vai perceber, opa, tá acontecendo aqui uma cacofonia. Então, se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe com outros estudantes e nos acompanhe nas nossas redes sociais, pois aqui a gente busca aprender espanhol e eu busco, de uma estudante para outros estudantes, trazer conteúdos que agreguem para vocês. E comenta aqui nos comentários se você já percebeu alguma frase que soava estranhos aos seus ouvidos e você percebeu, opa, peraí, isso aqui é uma cacofonia. Comenta aqui para mim. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui do Vamos Estudar Espanhol. Besitos e hasta luego. Tchau.